Olá, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça, mulher, do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Amém? Vamos então para o nosso devocional de hoje, Provérbios capítulo 21. No versículo 23, fala assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Esse versículo ele é tão profundo porque nos ensina que não adianta a gente viver uma vida de sacrifícios para Deus, de jejuns, de propósitos, de viver e fazer coisas para o Senhor, se a gente não tiver uma vida de justiça e de retidão. Ou seja, só é aceitável a Deus quando a gente faz, quando a gente é justo, quando a gente faz o que é correto. A Bíblia chama esse tipo de sacrifício de tolo. Você fazer para Deus, mas não ser. Entende? Não adianta você viver de propósitos, viver de jejuns. Hoje eu vou fazer isso para Deus, hoje eu vou fazer isso para Deus. Mas não existe nada de dentro para fora que é aceitável e agradável a Deus. Não existe uma vida correta, não existe uma vida de justiça. Então, que o Senhor nos desperte para fazer aquilo que é aceitável e agradável a Ele. E não fazer mais sacrifícios de tolo. Amém? Mais uma vez, 2 vezes no mesmo capítulo, o Senhor fala sobre a mulher briguenta. No versículo 9 diz: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E no 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Meu Deus. Sabe, quando eu vejo assim Deus repetindo a mesma coisa e falando a mesma coisa, não é porque a gente sabe, é porque a gente precisa saber. É porque talvez não entrou no nosso coração. E eu começo a dizer para o Senhor: Senhor, me mostra se eu tenho sido esse tipo de mulher. Se eu tenho sido uma mulher amargurada, amarga, que não demonstra o amor do Senhor. Se as pessoas que vivem perto de mim, que vivem comigo, querem mesmo estar comigo. Porque se for diferente disso, tem alguma coisa errada. Se nós temos buscado o Senhor, se nós temos tentado agradar e ser aceitável a Deus, nós não podemos ser mulheres que tentam na própria força resolver as coisas, que tentam na sua razão resolver as questões. Não. Isso nos faz nos tornar mulher briguenta, quando a gente fala demais, quando a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Olha o versículo 23, o que diz. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, uma mulher briguenta, ela não é cuidadosa no falar. Muito pelo contrário, ela explode. Ela não se deixa ser controlada pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito, ele precisa estar dentro de nós. E uma coisa que é do Espírito é domínio próprio. Mas esse domínio próprio não é a gente se dominar, mas é ser dominada pelo Senhor. Então, que nesse dia o Senhor venha fazer de nós mulheres agradáveis. Que aqueles que vivem com a gente possam abrir a boca e dizer: não, ela é uma mulher dominada pelo Espírito. Ela é cuidadosa no falar. Ela sabe o que dizer, quando dizer e como dizer. Amém? Versículo 21 diz que quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Ou seja, ninguém perde por ser correto. Porque se a gente segue a justiça e a lealdade do Senhor, nós vamos ter uma vida plena. Nós vamos encontrar justiça em meio ao caos que a gente possa estar vivendo. Se você está vivendo um momento, uma situação complicada, onde precisa que algo seja, que aconteça um milagre, a justiça do Senhor pode vir sobre você e sobre a sua causa. E o Senhor pode te honrar.
Mas para isso, você precisa seguir a justiça e a lealdade. Porque Deus, querida, Ele não fica devendo nada para ninguém. Se nós somos justos, somos corretos, nós vamos viver sim uma vida plena. A justiça do Senhor vai te alcançar e Ele vai te honrar no meio daquilo que está acontecendo, que não está dando certo ou que está talvez te envergonhando. Às vezes o inimigo se levanta para nos envergonhar, mas o Senhor, Ele nos levanta para nos exaltar. Mas não é na força do nosso braço, é na dependência do Senhor. Amém? E para finalizar, versículo 30 e 31 são dois versículos assim, meu Deus, maravilhosos. Eu amo a palavra do Senhor e às vezes eu vou lendo e vou me degustando naquilo e vou recebendo de Deus aquilo que Ele quer falar, que é tão tremendo. Diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Aqui está falando para nós que nada que a gente tiver, nada que a gente souber, a gente pode ser muito sábios, ter muito discernimento, fazer planos maravilhosos, mas nada disso se compara ao nosso Deus. Nada disso vai impressionar o Senhor, porque no final de tudo, a gente pode planejar, a gente pode se preparar para grandes coisas, mas no final de tudo, quem dá a vitória é o Senhor. É o Senhor quem garante a nossa vitória. É o Senhor quem faz de nós vitoriosas. É o Senhor quem faz de nós mulheres que a gente nunca imaginou que um dia seríamos. É o Senhor, só Ele, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. E que nós possamos nos entregar a esse Deus sem reservas, sem deixar nada escondido, porque Ele conhece o nosso coração. E querida, não é na força do nosso braço, não é no nosso entendimento, não é no nosso saber, mas é nele, porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa palavra preciosa. Que palavra maravilhosa. Obrigada por abrir os nossos olhos para que a gente seja mulheres segundo o seu coração, para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente seja guiado pelo seu Espírito, controlada, Senhor Jesus, dominado pelo Senhor, porque vale a pena te servir, vale a pena te buscar, vale a pena entregar tudo nas suas mãos, porque no final o Senhor é quem dá a vitória. Eu te agradeço, Senhor, por isso e te peço, nos guarde e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia e te dê um dia lindo e maravilhoso, em nome de Jesus.